todos são perseguidos pelo STF, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. O que eu quero dizer aqui não é que nós temos uma birra com o STF. Não é que nós, deputados de direito, estamos dando chilique contra o STF. Nós estamos dizendo que nós somos a voz do povo. E quando o STF ele nos persegue, ele está até perseguindo. Afinal de contas, nós temos agora, pela primeira vez no nosso país, um general de 4 estrelas preso. Vai passar o Natal na cadeia. Enquanto o senhor Sérgio Cabral, que foi condenado a 400 anos de cadeia, passará a sua ceia de Natal, não tenho dúvidas, em uma mesa farta. Ou seja, isso daí simplesmente uma afronta nossa contra o STF por conta do chilique? Claro que não. Afinal de contas, o STF tem usurpado o seu poder em decidir coisas absurdas. Ele tem pegado o protagonismo de decidir sobre a vida, sobre a sua vida. O Dino tem, inclusive, enfiado sobre um contrato de cemitério em São Paulo. Ou seja, não é que nós, deputados aqui, perdemos o protagonismo ou nós somos incapazes de fazer o nosso ofício. Pelo contrário, quando você vê a humanidade, não é que quem lutava contra a ditadura não eram pessoas incapazes, não. É porque exatamente as pessoas que têm o monopólio do poder impedem com que os meios democráticos sejam exercidos. Então, o que eu tenho a dizer para os senhores que depositaram os votos em nós, e que nós, pela Constituição, de fato, somos os representantes legais, onde o poder emana do povo por conta disso, de que muitos no meio do caminho não desistiram, afinal de contas, temos um regime petista implacável, que utiliza-se de diversos meios para poder nos suprimir. Mas no meio desse caminho, alguns irão desistir, outros irão desanimar, outros irão atacar quem está colocando até mesmo sua própria liberdade em jogo para poder te defender. Mas quero deixar algo bem claro. A história não se resume somente por batalhas ganhas ou perdidas. A história se resume por aqueles que persistem e que resistem. Uma pessoa muito poderosa aqui nessa casa certinho me disse o seguinte: olha, Nicolas, presta atenção. O mundo ele é aqui, ó. O mundo ele dá voltas. Os mesmos asseclas que prenderam Lula também soltaram Lula. Fiquem em paz que eu ainda vou ver senador aqui da República que é ainda manipulado por ministros do STF votando a favor de impeachment de ministro em alguns anos próximos. Porque as pessoas não estão cegas. As pessoas não estão mais manipuladas. Se você entra dentro hoje de um Uber, conversa com um caixa de supermercado, as pessoas conhecem quem estão privando a liberdade das outras. Então fiquem em paz, porque 2019, Lula estava preso, Dilma tinha recentemente sido impeachmentada, e todo o sistema se juntou para poder beneficiar uma pessoa que é vergonha internacional. Vocês acham que o Brasil também não irá se juntar para poder retomar ao poder aquele que, de fato, prega uma pátria livre e não uma pátria preso? E esse nome que gera pavor, arrepios, desde professor universitário que doutrina, desde bandidos que traficam nesse país, desde criminosos que estão soltos, desde corruptos que estão aqui nesse parlamento e nesse congresso. Há somente um nome que gera arrepios, que chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o nome para poder dizer que ele não está sozinho. Vocês não ganharam de 10% de diferença. Vocês não ganharam de 40% de diferença. Foi 1% praticamente de diferença. Ou seja, a nova geração que está vindo está percebendo que a nossa liberdade ela vale mais do que tudo. E as pessoas estão extremamente atentas a isso. Então, um recado para o STF. 2016, que pena que eu não tenho 35 anos, senão eu veria como senador. Mas, em 2026, Jair Bolsonaro, com todo esse exército que tem aqui atrás, nós iremos fazer a maior bancada do Senado para poder pautar e reequilibrar esse país. Esse é o recado que eu tenho para aqueles que estão usurpando o seu poder, que que tem certeza, que tem até poderes sobrenaturais, porque agora estão fiscalizando até oração de pastor, oração de padre, na verdade, porque padre agora não pode mais fazer prece. Ou seja, nós somos a verdadeira voz do povo. Que fique bem escrito isso aqui nesse dia, de que o mundo ele dá voltas, e pode ter certeza que nós retornaremos ao poder real nesse país e teremos orgulho novamente de ver essa pátria verde e amarela. Obrigado, senhores. Prestem bastante atenção, pessoal. Alguns estão falando ali em Brasília que Lula está promovendo todo esse caos justamente
para que ele seja retirado através do impeachment. E é isso que esses parlamentares já estão orquestrando ali em Brasília. Você vai ver agora o que vai falar o Gustavo Gauer, deputado Gustavo Gauer. Ele vai trazer aqui, pessoal, realmente uma bomba. Olha só o que estão fazendo ali em Brasília e ele, como participa ali de tudo, ele vai mostrar aqui. Fique atento ao que vai acontecer, pessoal. Aguarde, porque realmente o que está para acontecer nos próximos meses em Brasília é realmente de cair o queixo. O deputado Gustavo Gauer vai trazer essas matérias aqui, essa notícia aqui para nós aqui. Eu só te peço que dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito para ver outras matérias como essa. Veja agora, pessoal, o que nos aguarda vindo do Barba, do Nove Dedos, o pai dos pobres. E muitos já falam em depor e tirar Fernando Haddad. Será que vai resolver? Confira aí a matéria. Enquanto eu estava andando do meu gabinete até essa tribuna, o dólar subiu nada menos do que 3 centavos. Um período de aproximadamente 10 minutos, o dólar subiu 3 centavos. Então eu peço, nesses 7 minutos da minha fala, que registrem o quanto o dólar vale agora, para nós sabermos o quanto mais pobres e destruídos estaremos ao final da minha fala. Porque afinal de contas, é só o Lula abrir a boca que parece que o Brasil entra num acelerado processo de destruição. Meus queridos amigos, R$6,31. Olha o que é curioso. Hoje de manhã, Cabo Gilberto, foi feito o dólar do Lula, o real do Lula, hoje de manhã. Quando ele foi impresso hoje de manhã, o que já era um número estrondoso, foi impresso com o valor de R$6,20. Hoje de manhã, nesse exato momento, ele já está a R$6,31. Eu nunca imaginei que isso sequer poderia ser possível, mas nós estamos enfrentando o colapso da economia brasileira. Apenas hoje, a Bolsa de Valores do Brasil perdeu 3% do seu valor. No último ano, 10%. O nosso dinheiro, debaixo do governo, dessa organização criminosa, que foi retirado da cadeia e colocado na presidência, em apenas um ano, o nosso dinheiro perdeu 30% do valor. 30%. Enquanto isso, a Argentina decolando. Aqueles que consideravam investir no Brasil estão todos indo agora para o governo do fascista Milei. Meus amigos, eu acho que nós chegamos numa situação onde, se houver algum resquício de amor pelo país no coração do Lula, ele deveria hoje mesmo pedir renúncia. A única salvação que o Brasil tem agora é a imediata renúncia do ladrão que foi colocado na presidência. Nós tivemos um leve alento ontem, me deu até um pouquinho de esperança, e pensei que talvez o dólar fosse voltar a cair e a destruição se desaceleraria, quando o Haddad disse que entraria de férias. O Haddad disse ontem, meus amigos, a economia está sendo destruída, o dólar sendo desvalorizado, o dinheiro do brasileiro não vale mais nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar férias. E vai o Haddad para tirar as suas férias. Enquanto tudo isso acontece, o governo solta bilhões em emendas para comprar o voto, para aprovar um pacote de corte fiscal que nem sequer arranha a superfície do problema. E sabe como que é a definição de tiro que saiu pela culatra? Quando todos os investidores internacionais, quando o mercado espera algum esboço de reação para mostrar que é o mínimo de responsabilidade fiscal, o governo apresenta um pacote de corte de gastos que nem arranha a superfície, é um sinal de que ele não vai atrás da resolução do problema. Ele nem sequer reconhece que o problema existe. Enquanto isso, vai o secretário da comunicação do Lula, Paulo Pimenta, que está prestes a levar um pé na bunda, fazer um vídeo dizendo que a culpa da alta do dólar é, sabe do que, meus amigos? É dos memes da internet. Então, ó, você aí que está fazendo meme, pelo amor de Deus, para.
Hoje em dia, as pessoas estão comprando picanha parcelado. Lula não está prendendo apenas pessoas inocentes. A picanha está presa dos estabelecimentos debaixo de cadeado com tornozeleira. Para comprar picanha hoje não é brincadeira. Tem gente comprando picanha parcelado. Café, esquece. Aquela cervejinha do final de semana, aí vem o imposto do pecado. Não vai ter cervejinha, vai ficar mais cara. Batemos o recorde de casas que foram pegas de volta pelos bancos por inadimplência. Casas. Sabe o que é isso? Famílias desabrigadas. 44 mil casas, apenas esse ano, foram retomadas pelos bancos, porque as famílias não estavam conseguindo pagar. E aí, para embrulhar o nosso estômago, temos que ouvir aqui petistas, à esquerda, defender isso tudo. Como é possível, sinceramente, um dia no futuro os cientistas e antropólogos terão que estudar como é possível alguém, na altura do campeonato, com tudo que está acontecendo, subir na tribuna e defender esse governo. Quantos milhões de emendas são necessários para uma pessoa subir lá e defender isso? Aí querem agora tirar direito do BPC, pessoas com doenças, pessoas paralíticas que não podem trabalhar, que não podem produzir, querem retirar dessas pessoas a sobrevivência, a dignidade. Lula não está cortando dos ricos, Lula está cortando não é nem dos pobres, ele está cortando daqueles que nem sequer conseguem trabalhar. Enquanto isso, a mensagem cada vez mais clara: não farão nada pelo descontrole fiscal, não farão nada para cortar os gastos, o investimento está indo embora, recordes de investimento indo embora, e para piorar, infelizmente aqui, nessa casa que representa a vontade do povo, ou deveria representar, nós temos uma parcela que ainda vota dependendo da emenda que entra no seu gabinete. Nós vamos vender o Brasil por emendas? Sinceramente, nós tínhamos que passar uma clara mensagem. Se a gente quer tomar responsabilidade para nós e segurar a alta do dólar, a queda da bolsa, a destruição da nossa economia, que seja recusado esse pacote de corte de gastos e que nós, aqui, possamos elaborar um pacote verdadeiro, algo que realmente sirva de mensagem de que há responsabilidade com o dinheiro público. Mas eu não vejo que isso vai acontecer, essa é a tristeza, meus amigos. Porque a maioria, ou pelo menos uma parcela considerável, foi comprada por emenda. Isso é a parte que parte os nossos corações. Não há um mínimo de respeito pelo povo brasileiro, desde que a emenda entre no seu bolso. Obrigado, presidente. Isso aqui não é possível que isso aqui está acontecendo. Pelo amor de Deus, como que a gente degringolou tão rápido num espaço tão curto de tempo? Pra você entender o que eu tô te falando, sério, isso aqui, agora, o dólar está a R$ 6,30. Não, pelo amor de Deus, feche as portas, tranca tudo e vamos embora, rumo às malas. Ontem, a Rede Globo e os passadores de pano oficial desse governo, Daniela Lima, Miriam Leitão, passaram o dia inteiro tentando criar uma narrativa de que a responsabilidade, que o culpado dessa explosão do dólar era tais fake news, ou, melhor ainda, né, era a especulação, o ataque especulativo. Deu até o nome, pois é, isso se chama ataque especulativo. Que os especuladores do mercado financeiro estavam fazendo um ataque. É sempre um ataque, é um ataque golpista. E aí, hoje, a mesma Rede Globo chama um especialista para falar sobre por quê que o dólar está subindo dessa forma. Eu acho que eles não questionaram, eles vivem numa bolha tão selada, tão impenetrável, que eles já partem da premissa que todos que sabem de alguma coisa concordam com o que eles estão falando. Aí chamaram o cara para lá e dar a opinião dele sobre por que está acontecendo no Brasil. Olha o que o cara falou. O ataque especulativo, normalmente, ele é um movimento de massa de investidores que não respeita mais os fundamentos econômicos, né? Não é o caso que está acontecendo no Brasil. A gente tem uma dinâmica de dívida explosiva, né? A taxa real de juros no Brasil está em 10%, custo de rolagem é muito alto, capacidade do país crescer é 2%, portanto a capacidade de você arrecadar impostos é baixa. Então não há nada que vá controlar essa dívida. E quando você olha para frente, você fala, bom, então teremos aí 2 anos difíceis, o governo vai fazer um ajuste forte nas contas públicas para
equilibrar a dívida, mesmo que dando sinais de médio prazo? Não vai fazer, porque o período é eleitoral, nenhum governo faz ajustes duros em momentos de eleição competitiva como teremos. Então, acho que há uma leitura de que a dívida no Brasil está sem controle e isso está assustando investidores locais e globais. Portanto, tem uma busca por dólar num momento globalmente difícil, de baixo crescimento, juros altos. Então, acho que é uma decisão racional de tirar dinheiro do país, o que gera, obviamente, toda a desorganização econômica aqui dentro. Então você imagina a vergonha da Daniela Lima, que ontem passou o dia... Deixa eu explicar, inclusive a Globo contribui com isso. Quando a Rede Globo, quando esse jornalismo ignora os reais fatos que estão causando esse colapso econômico, essa destruição do real, que é o nosso dinheiro, da economia brasileira, para apoiar um governo, isso faz com que os investidores, as pessoas que trabalham no mercado, percebam que o ambiente é muito mais arriscado, porque se nem a imprensa está disposta a falar a verdade, então com certeza o governo não vai admitir o erro e começar a se consertar. O governo vai se esconder atrás da narrativa da imprensa. Dito e feito, hoje o secretário da comunicação, Paulo Pimenta, faz um vídeo todo institucional falando que o culpado dessa explosão do dólar são as fake news. É porque 2 ou 3 perfis no X, né, no Twitter, falou que o Galípolo tinha falado algumas frases que ele não tinha falado. Então, presta atenção como que isso contribui. Olha como que a Globo contribui para a destruição do dólar. Quando ela ajuda a dar narrativa para o governo recusar o real motivo, os investidores, o mercado percebe que a gente está cada vez mais distante de achar uma solução e do governo esboçar uma reação. Se o jornalismo brasileiro não fosse militante e falasse a verdade, como esse cara fez esse vídeo que você acabou de assistir, e como alguns outros estão falando, talvez eles seriam mais forçados a ter uma reação de proteção do real. O real está sendo destruído. O seu salário, que é em real, está sendo destruído. Esse ano o real perdeu 30% do valor. A Bolsa de Valores perdeu 10%. Nós começamos com 132 mil e alguma coisa, estamos com 123 mil pontos. A Bolsa de Valores. E o que o governo fala? É culpa de quem? É culpa do clima, é culpa do vento, é culpa da fake news, é culpa do Bolsonaro. Enquanto essa imprensa mente, ela contribui para que o problema escale. Então, vamos lá, um dos culpados do dólar tá assim, a verdade, não é só o governo. É a imprensa militante, é a Rede Globo. São pessoas como Miriam Leitão e Daniela Lima, que se recusam a enxergar a verdade, porque foram ideologicamente sequestradas. Cara, isso aqui não tem cabelo. De novo, eu vou até refrescar, ver se mudou, porque enquanto eu tava gravando o vídeo, vamos ver se mudou. Aí, parabéns. Então, enquanto eu estava gravando o vídeo, o dólar subiu mais 1 centavo. Que loucura é essa? Gente, pelo amor de Deus. Ano que vem, imagina o preço das coisas no ano que vem com um dólar dessa maneira. Não tem cabimento isso, cara. O Haddad tem que ser exonerado imediatamente. É sério. Demissão do Haddad. Pode ser que ajude um pouco, tá? Mas o Haddad tem que ser demitido imediatamente. Sabe o que o Haddad foi fazer? Nós estamos nesse colapso econômico. Sabe o que o Haddad foi fazer? Tirar férias. É isso mesmo. O ministro da Economia foi tirar férias justamente quando a economia brasileira entra em chama, em explosão. Colapso total. Nossa, Haddad, loucura, tá tudo $6, 6,50, o que a gente faz? Cara, eu vou tirar umas férias. E para ser sincero, talvez se afastar de decisões do governo agora é a melhor coisa que o Haddad pode fazer. Porque esse governo só atrapalha. Vocês não estão entendendo por que eu fico indignado. Vocês vão sentir isso daqui, todos nós vamos sentir isso daqui, a partir do ano que vem, com o preço das coisas. Isso aqui vai explodir a inflação de uma forma que vocês não têm ideia. Brasília está em caos, um grande caos em Brasília, tudo causado pela economia e por essas últimas decisões do governo Lula, de Fernando Haddad, que parecem não ter noção daquilo que eles estão causando em todo o cenário político e também agora econômico. Vejam só, pessoal, os parlamentares se reuniram ali e já estão organizando uma grande manifestação. O povo vai voltar às ruas, assim como aconteceu em 2026.
A situação está muito tensa e o que eles querem é agora aproveitar a época de Natal, Ano Novo, para poder passar emendas, para poder passar PECs ali em Brasília e para que o povo não observe o que está acontecendo. E aí, em 2025, aí vai ser uma bomba atrás da outra e a inflação subindo e o dólar cada vez mais alto, porque Donald Trump vem e ele vai fortalecer ainda mais a economia dos Estados Unidos, o que vai prejudicar o real brasileiro. Aonde está a justiça nesse país? Será que nós vamos esperar até quando? Até quando o povo brasileiro precisa se indignar? Não pode ficar nessa passividade toda. E agora vem aqui Natal, Ano Novo, depois férias de janeiro, Carnaval. O povo brasileiro é um povo extremamente moroso e acomodado. E eu tenho que falar assim mesmo, porque se não fosse, pessoal, não ia deixar esse tipo de coisa acontecer. Estava vendo agora uma notícia que os Correios, uma estatal brasileira, os Correios, que já está num rombo trilionário depois que esse desgoverno assumiu, porque lá na época do Bolsonaro, as estatais davam lucro. Mas agora os Correios, além de estar com um rombo bilionário e devendo até as cuecas, sabe o que eles tomaram decisões agora, pessoal? Os Correios vão ficar simplesmente sem 13º. Os funcionários dos Correios não vão ter 13º. Olha só, pessoal, que realmente é triste. Esse pessoal que anda aí no sol, na chuva, entregando cartas, entregando a sua correspondência aí, que chega segura, sem estar violada, sem nada. Agora chega no final do ano, por culpa desse desgoverno, eles não vão ter 13º. Deram uma desculpa ali para eles, inventaram ali um blá 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 qualquer e passaram a perna. Assim como o povo brasileiro sofreu um estelionato eleitoral ali em 2022, porque durante a campanha o Lula prometeu mundos e fundos, né? Prometeu a picanha, prometeu a cervejinha, prometeu várias coisas e não está cumprindo. E agora, imagine você trabalhar o ano todo, quando chega no final do ano, não tem o 13º para você fazer ali a sua festa de final de ano, para você fazer uma viagem com a família. Não tem, pessoal, não vai ter. E as outras estatais estão indo pelo mesmo caminho. Tudo isso, pessoal, foi avisado pelo ex-ministro de Bolsonaro, o Paulo Guedes, e ele avisou sobre essa questão fiscal, sobre a questão do dólar, falou sobre tudo isso. E teve uma outra pessoa também que avisou, que falou e que conhece Lula muito bem. O nome dele é Ciro Gomes. Nós já colocamos aqui nesse canal várias entrevistas do Ciro Gomes, onde ele metendo o pau no Lula e ele falando: com esse povo eu não ando nunca mais. Por quê? Porque ele levou uma banana do PT, né? O PT deu as costas pro Ciro e deixou ele a ver navios. E aí ele começou a soltar os podres tudo do PT. E uma das coisas que ele falou foi exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade fiscal que esse povo não tem. E aí é engraçado ver o Fernando Haddad dando entrevista, quando ele é questionado sobre essas mudanças, sobre a variação do dólar, sobre o câmbio, sobre a inquietação do mercado. Ele fala na maior paz: não, tá tudo bem, o arcabouço fiscal está sendo contido, nós vamos votar aí até o dia 20, vamos terminar de fazer a votação do orçamento para 2025 e tá indo tudo bem, sim, vamos conseguir, se Deus quiser vai dar tudo certo. Numa paz que não dá para entender. Será que essa paz que ele está querendo transmitir toda é porque os milhões ou bilhões do PT já estão lá fora, já estão garantidos, e aí o barco pode afundar aqui, que a turma toda do PT já está com a sua mesada, a sua aposentadoria já garantida lá fora, em um paraíso fiscal? Será que é isso? E aí, pessoal, olha só, enquanto muitos, por exemplo, você vê o Braga Neto, um general de 4 estrelas, que prestou vários serviços ao Brasil, que defendeu o povo brasileiro, vai passar o Natal na cadeia, vai passar o Natal preso, sem poder ver a sua família, sem poder ver os seus netos. E Sérgio Cabral vai passar com a mesa farta, tomando as suas bebidas, suas biritas, né? O Eduardo Cunha também, e vários outros presos que deviam milhões e milhões, deveriam estar presos. Tem ex-deputado aí, ex-ministro também de Lula, condenado a mais de 400 anos,
vai passar solto também, vai passar o Natal viajando, passeando. E aí você tem ali aqueles patriotas do 8 de janeiro, estavam simplesmente ali na Praça dos Três Poderes se manifestando de forma pacífica, de forma democrática, vão passar preso. Braga Neto vai passar preso. Tudo isso, pessoal, por causa de uma perseguição a Jair Messias Bolsonaro. O que eles querem é colocar a mão no homem. Escute o que eu vou te falar, pessoal. A hora que colocarem a mão em Jair Bolsonaro e prendê-lo, porque já está inelegível, mas a hora que prendê-lo, você vai ver que a perseguição toda vai acabar. A esses personagens que são da direita, né, os conservadores, tanto políticos quanto influencers, né, quanto deputados, a perseguição vai acabar na mesma hora, porque eles vão se dar por satisfeito. O que eles querem é calar a direita. A hora que calou, tá tudo bem. O que está por vir, pessoal, realmente é de cair o queixo e eles não estão dando a devida importância para isso. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui, você se inscreve, dá um like nesse vídeo e tamo junto.